Olá, família, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Obadias. Quantas lições a gente pode tirar de lá e de toda a palavra de Deus. Refletindo quando eu estava estudando para poder compartilhar com vocês a palavra, né? A Bíblia nos fala que a gente deve instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E a palavra é esse manual de instrução. Dizem que filhos não vêm com manual, criança não vem com manual. Mas a palavra de Deus é o manual. Ela é o manual para os seus filhos. É nela que você deve instruir e ensinar todas as coisas. Lá em Obadias, a gente vê que a arrogância ela traz consigo um engano. O engano de que nós somos melhores do que os outros, né? Só com esse início, né, da arrogância, trazendo essa ideia de que nós somos melhores do que os outros, a gente já pode ver que existe um ensino na palavra de Deus contrário a isso, né? A palavra de Deus ela nos ensina lá em João 13:34 diz que nós devemos amar uns aos outros e o amor é o oposto da arrogância. Então a palavra nos ensina a amar uns aos outros. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Muitas vezes eles vão lidar com essas situações, eles podem até se achar um pouco melhor do que as outras crianças, do que os outros amigos, mas a gente tem que ensinar que é o amor que tem que prevalecer. Ele tem que amar, ele precisa amar os seus colegas, amar até aqueles que não gostam deles. É assim que a palavra de Deus nos ensina e que nós devemos ensinar aos nossos filhos. A gente deve ensinar a eles que a nossa força vem do Senhor, ela vem de Deus e não de nós mesmos. Assim a gente entende que nós não somos melhores do que ninguém, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos fortalece, que é Ele quem nos capacita e Ele que nos dirige. Desde pequeno nós devemos ensinar e ministrar sobre os nossos filhos de que nada nós podemos fazer sem Deus, que sem Ele nada somos. Desde pequeno a gente precisa ministrar isso ao coração deles, né? Sobre o amor, sobre a palavra de Deus. Assim nós teremos filhos amorosos, com compaixão, cuidadosos e que nunca se colocarão numa posição superior aos outros. Dessa forma eles serão bons amigos, saberão partilhar as suas amizades, dividir os seus brinquedos, partilhar as brincadeiras. Eles serão sempre uma bênção para quem estiver perto deles, para os amigos deles. Em Obadias a gente vê que as atitudes de Esaú foram totalmente reprováveis por Deus. Ele se alegrou com a desgraça do seu irmão, com a desgraça de Judá. Ele se alegrava, ele tinha alegria com a destruição das outras pessoas. E essa maldade que estava no coração dele se voltou contra ele. Mas na palavra de Deus, em Obadias, no versículo 17, fala o seguinte: mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a herança. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Ele chamou os seus filhos, os nossos filhos, para a santidade, para o amor, para fazer a diferença, para a gente poder transbordar de toda essa herança que o Senhor nos deu e nos ensinou. Os nossos filhos eles não vão agir como a maldade de Esaú, mas eles estarão em um lugar santo, em um lugar seguro. E esse lugar é a presença de Deus. E esse lugar somos nós, como pais, que vamos apresentar ao nosso filho. Essa presença, essa doce presença, a gente precisa ministrar e apresentar a eles esse lugar. Nossos filhos não serão arrogantes nem altivos, eles serão cheios de amor, cheios da presença de Deus, eles serão santos. Assim como a palavra de Deus fala de um monte, de um lugar santo, que assim seja o nosso lar. Esse lugar firmado na rocha, onde a vida e a palavra de Deus possa transbordar, ela possa ser a inspiração e ela possa ser o lugar de ministração para a vida dos nossos filhos. Declare sobre a vida dos seus filhos pureza e santidade vindas do alto, que eles possam ser cheios desse amor, cheios do amor de Deus, desse amor que a palavra fala, desse amor que a palavra ensina. Ensine aos seus filhos que eles devem amar uns aos outros, assim como Deus amou a igreja. Deus nos chama para viver perante Ele com um coração humilde e manso. Deus nos chama para ser humildes e mansos. E lembre-se sempre que nós, como pais, temos a responsabilidade de ser o exemplo para a vida dos nossos filhos. Que tudo aquilo que a gente ensina, que a gente ministra, primeiro é com a nossa vida, com o nosso exemplo. Que a gente possa sondar o nosso coração, pedir para Deus sondar e olhar para dentro de nós, né, para tirar toda a arrogância, toda a altivez
e para trazer verdadeiramente ao nosso coração, encher o nosso coração desse amor, capaz de amar os nossos amigos, de orar pelos nossos inimigos e de estar sempre no centro da vontade de Deus. Que nós possamos nos encher dessa palavra para que a gente possa instruir os nossos filhos sempre no caminho que eles devem andar, na palavra de Deus, que é o manual para os nossos filhos. Espero que vocês tenham sido edificados aí com a palavra de Deus e até a próxima.